Olá, turma! Vamos à nossa nona correção. Atividade 1. Sérgio comprou um chocolate por R$ 2,75, um doce por R$ 1,55 e um sorvete por R$ 3,40. Quanto Sérgio gastou? Para descobrir quanto Sérgio gastou, teremos que somar todos os valores. Organizando do maior valor para o menor, na adição de números decimais, coloca-se vírgula embaixo de vírgula. Realizando a soma, teremos o total de R$ 7,70. Logo, a alternativa correta é a letra B. Atividade 2. Flávia fez um passeio com sua família, mas primeiro ela percorreu 0,904 km ou 904 metros até a casa da sua prima. Depois de percorrerem mais 25 km e 743 metros, pararam para abastecer. Seguiram viagem por mais 8 km e 850 metros, até chegar ao destino. Qual foi a distância em quilômetros percorrida por eles? Teremos que somar todos os valores para descobrir a distância total percorrida por eles. Organizando do maior valor, colocando vírgula embaixo de vírgula e realizando a soma, teremos o total de 35 km e 497 metros. Então, a alternativa correta é a letra C. Atividade 3. Uma caminhonete tem capacidade de carregar 1.246 kg e 500 gramas de peso. Foram colocados 582 kg e 340 gramas de batata, 9 kg e 505 gramas de alho, 87 kg e 982 gramas de cenoura e 205 kg e 750 gramas de tomate. Quanto peso em quilos podemos colocar na caminhonete? Primeiro, teremos que calcular o total de peso colocado na caminhonete, somando os valores em quilogramas da batata, do alho, da cenoura e do tomate. Organizando do maior valor para o menor e vírgula embaixo de vírgula e completando com zero a casa decimal vazia, teremos o total de 885 quilos e 577 gramas. Agora que temos o total de peso colocado na caminhonete, vamos subtrair, retirar da capacidade de carregar que ela possui, fazendo 1.246 kg e 500 gramas menos 885 kg e 577 gramas. Completamos com zero as duas casas decimais que ficaram vazias e, realizando o cálculo, teremos no resultado final 360 quilos e 923 gramas, que é o que ainda pode ser colocado na caminhonete em peso. Assim, a alternativa correta é a letra D. Atividade 4. Jorge comprou 30 bolinhas de gude. Sabendo que cada bolinha custa 25 centavos, quanto Jorge pagou pelas bolinhas? Nesta atividade, iremos realizar a multiplicação para saber quanto ele pagou pelas bolinhas. Na multiplicação com números decimais, não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Para facilitar o cálculo, colocamos um número com mais algarismos primeiro e não o maior, e realizamos a multiplicação normalmente. Aqui o número com mais algarismos é o 25 centésimos, tem 3 algarismos, então ficará primeiro, e depois o 30, embaixo, organizando o 0 embaixo do 5 e o 3 embaixo do 2. Realizando a multiplicação, iniciaremos pelo 0 e multiplicando por 5, por 2 e por 0, o resultado será 0. Agora faremos com 3. Lembrando que embaixo da unidade da primeira resposta não pode ser colocado o resultado, então completa com mais, ou 0. Eu vou utilizar o mais porque depois faremos a soma. 3 vezes 5 é igual a 15. Deixamos a unidade 5 e subimos o 1 da dezena em cima do próximo algarismo que iremos multiplicar, o 2. 3 vezes 2 igual a 6, mais o 1, 7. E 3 vezes 0 igual a 0. Fazendo a soma, teremos 750. Agora, para colocar a vírgula no resultado, observamos o número decimal da multiplicação, que aqui é o 25 centésimos. E vemos quantos algarismos tem após a vírgula, 2. Teremos que contar duas casas decimais no resultado.
Contando da direita para a esquerda, de trás para frente, contamos uma casa, duas casas. A vírgula ficará entre o 7 e o 5, ficando 7 inteiros e 50 centésimos. Logo, a alternativa correta é a letra A, R$ 7,50. Atividade 5. Ana comprou 3,4 metros de tecido para fazer um vestido. Qual foi o preço total da sua compra, sabendo-se que o tecido custa R$ 26,35? Multiplicaremos R$ 26,35, pois é o número que possui mais algarismos, por 3,4 metros. Lembrando que na multiplicação não colocamos vírgula embaixo de vírgula. Iniciando com 4. 4 vezes 5, 20. Fica o 0 da unidade e sobe o 2 da dezena, em cima do próximo algarismo, que iremos multiplicar, o 3. Agora, 4 vezes 3, 12, mais o 2, que subiu da dezena, 14. Fica o 4 e sobe o 1, em cima do próximo que iremos multiplicar, o 6. 4 vezes 6, 24, mais o 1 que subiu, 25. Fica o 5 e sobe o 2, em cima do próximo que iremos multiplicar, o 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Este fica completo, pois não tem mais algarismo para multiplicarmos. Encerrada essa primeira etapa, agora vamos realizar as multiplicações com o 3. Lembrando que embaixo da unidade dos resultados das multiplicações não pode ser colocado nenhum algarismo. Acrescento mais e fazendo o cálculo, 3 vezes 5, 15. Fica o 5 e sobe o 1 no 3. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Fica o 0 e sobe o 1 no 6. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Fica o 9 e sobe o 1 no 2. 3 vezes 2 igual a 6, mais 1, 7. Pronto! Realizando a soma, temos 89.590. Agora, para colocar a vírgula no resultado final, vamos observar os números decimais da multiplicação e ver quantas casas decimais teremos que contar. No primeiro número, 26,35, após a vírgula, temos dois algarismos, o 3 e o 5. Então, temos duas casas decimais. E no segundo número, 3,4, temos após a vírgula um algarismo, o 4. Então, temos uma casa decimal. No total, teremos 3 casas decimais para contabilizar no resultado final. 1, 2, 3. A vírgula fica entre o 9 e o 5, ficando 89 inteiros e 590 milésimos. Transformando em valor monetário, fica R$ 89,59. Logo, a alternativa correta é a letra B. Atividade 6. Em uma confeitaria, o quilograma do bolo de chocolate custa R$ 40. Comprei um bolo com 3 quilogramas e o dividi em 10 partes iguais. Quanto custa cada pedaço desse bolo? Primeiro, vamos calcular quanto foi pago no bolo com 3 quilogramas. Basta fazer 40 vezes 3. Em R$ 40, após a vírgula, só temos 0. Podemos ignorar e realizar os cálculos somente com a parte inteira, 40. 40 vezes 3... 3 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. 120. Logo, no bolo de 3 quilogramas foi pago R$ 120. Se o bolo foi dividido em 10 partes iguais, agora faremos a segunda parte, 120 dividido por 10. Como 120 não tem vírgula e termina em 0, posso cancelar o 0 do 120 com o 0 do 10. Ficando no resultado final 12, que é o preço de cada pedaço do bolo. Portanto, a alternativa correta é a letra B, R$ 12. Atividade 7. Mariana fez uma prova com 3 exercícios, com divisões. Os exercícios estavam dispostos nesta ordem. Sabendo que Mariana acertou todas as contas, os resultados foram respectivamente... Para realizarmos a divisão com números decimais, primeiro, igualamos as casas decimais. Segundo, eliminamos as vírgulas. Terceiro, realizamos as divisões normalmente. Na primeira operação, temos 1,25 dividido por 2.
O número decimal 1 inteiro e 25 centésimos tem duas casas decimais após a vírgula, o 2 e o 5. Então, teremos que igualar o 2, com duas casas decimais também. Colocaremos a vírgula e completaremos com 2 zeros. Pronto, o 2 está com duas casas decimais. Eliminamos as vírgulas e agora temos 125 dividido por 200. O 125 não tem como ser dividido em 200 partes, pois é menor. Então, a parte inteira de 200 não será possível de ser dividida. Colocaremos o zero e a vírgula e acrescentamos o zero ao 125, que irá se tornar 1.250. Agora sim, se torna possível a divisão, por isso acrescentamos o zero. Para realizarmos essa divisão, vamos facilitar nossos cálculos. Vamos multiplicar o 200 pelos números naturais, até se aproximar de 1.250. 200 vezes 2, 400. 200 vezes 3, 600. 200 vezes 4, 800. 200 vezes 5, 1.000. 200 vezes 6, 1.200. 200 vezes 7, 1.400. Passou. O mais próximo de 1.250 e menor que ele é 1.200. Então, faremos 200 vezes 6 igual a 1.200. Subtraindo 1.250 menos 1.200, sobra 50. 50 não tem como ser dividido em 200 partes. Acrescentamos o zero para que a divisão seja possível, ficando 500 dividido por 200. Analisando as multiplicações, percebemos que o 400 é o mais próximo de 500 e o menor que ele, né? Então, faremos 200 vezes 2 igual a 400. Subtraindo 500 menos 400, sobra 100. O 100 não tem como ser dividido em 200 partes. Acrescentamos o zero, ficando 1.000, dividido por 200. Analisando as multiplicações, temos o 1.000 como múltiplo de 200. Ele equivale a 5 vezes 200. Então, fazemos 200 vezes 5 igual a 1.000. Subtraindo 1.000 menos 1.000, o resultado é zero, não sobrou nada. Divisão concluída. Então, 1,25 dividido por 2 é igual a 0,625, ou 625 milésimos. Na segunda operação, temos 2,46 dividido por 0,6. O número decimal 2 inteiros e 46 centésimos tem duas casas decimais, e o número 6 décimos tem somente uma. Iremos igualar a casa decimal de 6 décimos acrescentando um zero. Eliminando as vírgulas, temos 246 dividido por 60. 246 tem como ser dividido por 60 partes. Vamos multiplicar os 60 pelos números naturais, até se aproximar do 246. 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. 60 vezes 3, 180. 60 vezes 4, 240. 60 vezes 5, 300. Passou. O mais próximo de 246 e menor que ele é 240. Então, faremos 60 vezes 4, 240, subtraindo 246 menos 240 igual a 6. 6 não tem como dividir em 60 partes. Colocamos a vírgula no quociente e acrescentamos o zero no 6, para que a divisão seja possível, se tornando 60. 60 é divisível por 60. Faremos 60 vezes 1, igual a 60. Subtraindo 60 menos 60, o resultado é zero. Divisão concluída. Então, 2,46 dividido por 0,6 é igual a 4,1. E a última operação, temos 197,6 dividido por 0,32. 197 inteiros e 6 décimos têm apenas uma casa decimal, e 32 centésimos possui duas casas decimais. Igualando as casas decimais, acrescentamos um zero em 197 inteiros e 6 décimos e eliminamos as vírgulas, ficando 19.760 dividido por 32. É um número bem grande que dá para ser dividido por 32. Juntando os três primeiros algarismos, para iniciar a divisão, temos 197. Vamos multiplicar o 32 pelos números naturais até se aproximar do 197. 32 vezes 1, 32. 32 vezes 2, 64.
32 vezes 3, 96. 32 vezes 4, 128. 32 vezes 5, 160. 32 vezes 6, 192. 32 vezes 7, 224. Passou. O mais próximo de 197, menor que ele, é 192. Então, faremos 32 vezes 6 igual a 192. Subtraindo 197 menos 192 igual a 5. Abaixo 6. E temos 56. Nas multiplicações, o mais próximo do 56 e menor que ele é o 32. Então, faremos 32 vezes 1 igual a 32. Subtraindo 56 menos 32, 24. Abaixo zero e temos 240. Nas multiplicações, o mais próximo de 240 e menor que ele é o 224. Então, faremos 32 vezes 7 igual a 224. Subtraindo 240 menos 224 igual a 16. O 16 não tem como dividir em 32 partes. Acrescentamos a vírgula no quociente e acrescentamos o zero no 16, para que a divisão seja possível, se tornando 160. Analisando as multiplicações, temos o 160 como múltiplo de 32. Ele equivale a 5 vezes o 32. Então, fazemos 32 vezes 5 igual a 160, subtraindo 160 menos 160, a divisão é exata. Então, concluímos a operação. 197,6 dividido por 0,32 é igual a 617,5. Logo, a alternativa correta é a letra C. Atividade 8. Para esvaziar um aquário, Pedro está usando um copo com capacidade de 0,25 litro. Nesse aquário tem 22,5 litros. Quantos copos de água ele precisará encher totalmente para deixar o aquário vazio? Nesta atividade, faremos 22,5 litros ou 22 litros e meio, que é a capacidade do aquário, dividido por 0,25 litro, ou 250 ml, que é a capacidade do copo. 22 litros e meio tem apenas uma casa decimal e 0,25 litro tem duas casas decimais. Então, acrescentamos um zero em 22 litros e meio e eliminamos as vírgulas, ficando 2.250 dividido por 25. 2.250 tem como ser dividido em 25 partes. Pegando os três primeiros algarismos, temos 225 dividido por 25. Fazendo as multiplicações de forma mais rápida, vou tentar a partir do 10. 25 vezes 10 igual a 250, passou de 225. 25 vezes 9 igual a 225, então 225 é múltiplo de 25. Faremos 25 vezes 9 igual a 225. Subtraindo 225 menos 225 igual a zero. Abaixo o zero e acrescento o zero ao quociente, pois 25 vezes zero é igual a zero. Temos o resultado final, 90. Logo, a alternativa correta é a letra D, 90 copos. Atividade 9. Calculando a potência de 1,2 elevado ao cubo, ou 1 inteiro e 2 décimos elevado ao cubo, obteremos... O expoente ele indica quantas vezes temos que repetir a base multiplicando. Nesta potenciação, teremos que multiplicar 1 inteiro e 2 décimos 3 vezes, ficando 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Uma forma prática de resolver potências de números decimais é: contamos quantas casas decimais, quantos algarismos após as vírgulas nós temos ao todo. Fazendo a contagem, uma casa decimal e uma casa decimal, totalizando 3 casas decimais. Montamos, então, um traço e uma vírgula primeiro e depois da vírgula 3 traços por termos 3 casas decimais. Ignoramos as vírgulas dos números decimais e realizamos as multiplicações. 12 vezes 12 igual a 144. 144 vezes 12, 1.728. Preenchemos os traços com o resultado encontrado da direita para a esquerda. 8, 2, 7 e 1. Pronto, temos a resposta final. A alternativa correta é a letra B.
1 inteiro e 728 milésimos. Atividade 10. Paulo calculou a potência de 0,2 ao quadrado e depois 0,2 ao cubo. Ele obteve como resultados, respectivamente, 0,2 ao quadrado. O expoente pede que se repita o 0,2 duas vezes multiplicando 0,2 vezes 0,2. Utilizando a forma prática, contamos quantas casas decimais temos ao todo. Uma casa decimal, uma casa decimal. Ao todo, temos duas casas decimais. Montamos, então, um traço e uma vírgula primeiro e depois da vírgula, dois traços, porque ao todo contamos duas casas decimais. Ignoramos as vírgulas e temos 0,2, que é o mesmo que 2. Basta realizar a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Preenchemos os traços da direita para a esquerda. As casas decimais que ficarem vazias, preenchemos com o zero. Então, 0,2 ao quadrado é igual a 0,04, 4 centésimos. 0,2 ao cubo. O expoente pede que se repita o 0,2 3 vezes multiplicando. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Utilizando a forma prática, contamos quantas casas decimais temos ao todo. Uma e uma. Ao todo, temos 3 casas decimais. Montamos, então, um traço e uma vírgula primeiro e depois 3 traços, porque temos 3 casas decimais. Ignoramos as vírgulas e realizamos os cálculos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Preenchendo os traços da direita para a esquerda e as demais preenchemos com zero, temos 0,008. Então, 0,2 ao cubo é igual a 8 milésimos. Logo, a alternativa correta é a letra C, 4 centésimos e 8 milésimos.